Oi, pessoas incríveis da minha existência, tudo bom? Este vídeo vai te dar alguns fundamentos para você reconhecer o que é um conto. Se você pegar um dicionário, vai ver vários significados históricos ligados à palavra conto. Conto pode estar relacionado a noções de matemática, economia e até ao universo militar. Evidentemente, esses significados não interessam para a gente. Os que tocam o universo da literatura são os que estabelecem o conto como relato. Nesse caso, existem dois significados, um que relaciona o conto à ficção e o outro que relaciona a mentira. Como literatura é ficção, e ficção não corresponde nem à verdade nem à mentira, por causa do acordo ficcional, a gente fica com a primeira definição. Também não vai interessar para a gente, nesse momento, as formas específicas de conto, como contos de fadas. Então, a gente vai pensar nessa definição de conto como uma história ficcional. Como existem muitos tipos de histórias ficcionais, a gente precisa agora verificar como é que o conto se distingue no meio das outras. E a primeira coisa que surge para fazer essa diferença é que o conto é uma narrativa ficcional curta, tanto que o conto literário em inglês é chamado de short story, história curta. O problema dessa definição é que a ideia de curta pode ser muito vaga. Existem contos hoje em dia que são compostos por uma única frase, uma coisa impensável para a época de Machado de Assis, o maior contista da literatura brasileira. Nessa diagramação aqui, por exemplo, o conto A Causa Secreta de Machado, que caiu no Enem de 2017, é uma história de 7 páginas. Para o leitor dos microcontos de Cíntia Moscovici, A Causa Secreta pode parecer longe de ser uma narrativa curta. Então, para melhor definir conto, ao invés de dizermos que ele é uma narrativa curta, sem ficar tentando estabelecer uma referência de número de páginas ou número de palavras para tentar estabelecer o que é curto, vamos definir conto como uma narrativa ficcional bastante concentrada. Como assim concentrada, Bianca? Concentrada em quê? Concentrada aqui vai significar que todas as estruturas narrativas, elas estão voltadas para provocar um efeito no leitor, e o mesmo efeito e um único efeito. Os acontecimentos, os personagens, o tempo e o espaço do conto são selecionados e são organizados para dar a experiência de leitura com maior carga de efeito no leitor. Esse efeito pode ser o humor, pode ser a surpresa, pode até ser os dois juntos, é bem comum estarem associados, como acontece no desfecho dessa tirinha aqui. Aliás, essa aqui é uma associação muito boa que você pode fazer. Contos e tirinhas são dois tipos de narrativa que têm essa mesma característica. São narrativas concentradas que, com poucos elementos, desenvolvem uma história completa e provocam um efeito concentrado no leitor. Então, o conto pode concentrar os elementos da narrativa para provocar um efeito de humor, de surpresa e até medo, horror. Edgar Allan Poe, escritor americano do século XIX, um dos maiores responsáveis pela evolução das técnicas narrativas no conto, fez principalmente histórias curtas, cheias de crimes, de desfechos macabros, histórias horripilantes. Ele é considerado um dos pais da literatura de mistério e horror, e foi ele quem primeiro pensou essa definição teórica de conto que eu estou apresentando para vocês. Uma narrativa de efeito concentrado. Para ficar mais claro, em termos estruturais, pensa assim: uma narrativa longa e difusa, ela vai ter muitos personagens. Isso significa que existem muitos objetivos em jogo. Acontecem muitas coisas para que os personagens atinjam os seus objetivos. E se existem muitos objetivos, acabam existindo também muitos obstáculos que tentam impedir esses objetivos, tá? E tudo isso é contado. A narrativa acaba sendo longa porque ela precisa mobilizar muitas informações para apresentar seus personagens e resolver os conflitos. As novelas, como Avenida Brasil, e as séries, como Game of Thrones, são narrativas difusas que se tornam longas por conta da quantidade de informações e de tempo de que precisam para resolver a trama. Já a narrativa concentrada, como o conto, apresenta poucos personagens e se concentra em poucos acontecimentos.
A maior parte dos filmes é assim. Uma quantidade pequena de personagens se mobiliza em torno do objetivo do protagonista, ou ajudando ou atrapalhando esse objetivo. Um cuidado que eu preciso que você tenha quando pensar sobre esses critérios é que em algumas narrativas parece que não acontece nada. Em alguns contos parece que não acontece nada, como nessa tirinha aqui. Veja, os personagens não falam, eles não se mexem, mas se você refletir, por baixo desse aparente nada acontece, tem algo acontecendo que é a desconexão dos personagens entre si. Quem fez contos explorando muito esse aparente nada foi o Machado de Assis. Eu ainda vou falar muito para vocês a respeito desse autor. Então, o conto é uma narrativa concentrada e consegue ser uma narrativa assim porque tem poucos personagens e acontecimentos, e principalmente porque apresenta apenas informações essenciais. Para gerar aquele efeito no leitor, o conto restringe as informações e o leitor tem um papel bastante ativo, preenchendo as lacunas, complementando com informações que não estão no texto ou não estão evidentes no texto. Veja só, as lacunas podem ser preenchidas de duas formas: com a imaginação e com a inferência. A imaginação acrescenta informações que não podem ser deduzidas do texto. Às vezes são características do espaço, às vezes são características do personagem. Num conto como o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, geralmente as duas únicas informações que temos sobre a aparência da protagonista é que ela é uma menina e que usa a capa com capuz vermelho. Normalmente a gente não tem no texto se ela é magra, se ela é gorda, se ela é loira, se ela é morena. A narrativa não descreve a casa dela, não descreve a casa da vovó. Quando lemos ou ouvimos a história, usamos nossa imaginação para complementar essas lacunas. A inferência preenche as lacunas através da dedução. O leitor deduz informações a partir de pistas que são deixadas na narrativa. Assim, ele interpreta os implícitos textuais. Em literatura, principalmente em situações que a gente esteja construindo as habilidades de leitura de vocês, a gente vai trabalhar principalmente com isso aqui, tá? A inferência. A imaginação é uma extrapolação do texto e a gente não pode avaliar essa extrapolação do texto. A gente vai trabalhar sempre com esse campo aqui da interpretação da inferência, tá? Veja aquele primeiro microconto que eu mostrei para vocês, certo? É possível deduzir que o narrador-personagem é uma pessoa que esteve algum tempo atrás em um relacionamento íntimo e que esse relacionamento terminou por algum motivo. E inferimos isso, complementando o que o conto diz, por uma dedução, porque ele menciona o ato de fazer café para duas pessoas. E se a gente faz café para mais gente do que nós mesmos, é porque é para compartilhar com mais alguém. E esse narrador usa um ainda. Então, era algo que ele costumava fazer antes e que não deveria fazer mais, mas que ele continua fazendo. Isso é o que nós podemos inferir. O que nós só podemos imaginar é, por exemplo, a identidade do narrador. É um homem? É uma mulher? O motivo por que esse relacionamento terminou foi uma separação? A outra pessoa morreu? O tempo que essa separação aconteceu ou que essa pessoa morreu. Quanto mais imaginamos que esse hábito se estende há muito tempo, que essa pessoa continua fazendo café para duas pessoas quando não precisa mais, maior é o efeito de empatia que nós temos pela dor e pela saudade que esse personagem sente da outra pessoa que não está mais compartilhando o café com ele. Quando constatamos essa questão do preenchimento das lacunas e do vazio, de que esse conto fala muito diretamente, é que a gente consegue perceber por que o conto se torna tão sedutor. Se vocês lembrarem o que diz a Nancy Houston, ela afirma que nós não suportamos o vazio. Precisamos preencher o vazio com sentido. Ao lidar com uma narrativa que é tão cheia de lacunas e que nós preenchemos, seja pela imaginação, seja pela inferência, nós estamos exercendo aquilo que nos constitui como seres humanos e como espécie. Estamos preenchendo o mundo de sentido. É por isso que contamos o tempo todo histórias.
E é por isso que talvez esse tipo de narrativa seja tão especial para a gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprender bastante hoje. Um beijo e até a próxima!